Sobre apóstolos, hoje, o que nós podemos dizer? Que existem sim homens de Deus que entendem qual é a sua vocação, o seu chamado, né? Seu chamado ministerial, e eles não estão muito preocupados com títulos, né? A preocupação deles não é exercer ter um título para ser notado, mas sim homens que realmente se converteram e têm o coração voltado para Deus, e eles entendem que eles têm um chamado ministerial para desempenhar, né? E não estão muito preocupados apenas em títulos, que é uma coisa que não favorece ou não beneficia a igreja em nada. Por outro lado, nós temos aquelas pessoas que, na minha opinião, não se converteram, né? Estão na igreja por status, porque gostam de ser notados, de serem bajulados, né? Não tem nenhum compromisso, não estão preocupados com o reino de Deus, mas querem apenas um título, né? Querem glória para si mesmo, e um título, né? Uma posição traz isso para a pessoa, glória, né? E não entendem o que Jesus ensinou durante todo o seu ministério, lavando os pés dos discípulos e dizendo que nem ele mesmo, sendo filho de Deus, veio para ser servido, mas veio para servir e dar vida por muitos. Então esses homens, esses falsos homens de Deus, vamos dizer assim, eles querem títulos para ter glória para si mesmos, mas não estão pensando em glorificar Deus, né? E nem entender o que Jesus veio trazer como exemplo, né? De ser servo. O que é ser servo? Esses homens não têm a menor noção do que é ser servo. O título de apóstolo foi dado a 12 homens, né? 12 homens que Jesus mesmo escolheu andando, chamou eles para segui-los. E nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 13, nós encontramos Jesus, né? E quando já era dia, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também chamou apóstolos. Então, no ministério de Jesus existia, sim, uma multidão de discípulos, de pessoas que seguiam Jesus, que ouviam Jesus, que aprendiam com Jesus. Mas dentre todos esses discípulos, ele chamou 12. Escolheu 12, aos quais também ele chamou, né, de apóstolo. Então, entre todos, ele chamou 12, escolheu 12, separou 12, né? Era uma multidão muito grande e apenas 12 foram escolhidos. Né? Nós vemos em Marcos também, capítulo 6, versículo 7, chamou os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre espíritos imundos. A palavra apóstolo, na verdade, né, ela também tem o sentido de enviado. Então, o apóstolo, ele é um representante, né, de alguém, e ele é alguém também que é enviado. Então, os apóstolos, os 12, né, que Jesus escolheu, esse título de apóstolos, são chamados de apóstolos, porque Jesus escolheu 12 para estarem mais perto dele, junto dele, aprendendo o que é o evangelho, o que é a vida, né, com Deus, o que era viver para servir os outros. E eles, depois de aprenderem isso, eles seriam enviados, eles foram enviados por Jesus para pregar o evangelho e para realizar milagres também no nome de Jesus. Então, por isso, né, eram apóstolos, né? Esse tipo de apóstolo, como eram os 12 que Jesus escolheu, eles não existem mais hoje. Não tem como existir, porque a exigência para se tornar um apóstolo era muito grande. Em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 1, a gente vai ver que depois que Judas morreu, porque Jesus tinha escolhido 12, então Judas morreu, ficou 11, e eles entenderam ali, entre eles e com a direção de Deus, certamente, que eles precisavam escolher mais uma pessoa para formar, para completar os 12 que Jesus tinha escolhido. E eles escolheram
entre aqueles todos que estavam ali, 2. Só que a exigência era que, para ser escolhido para se tornar um apóstolo, essa pessoa tinha que ter andado com Jesus desde o seu batismo, né? Quando João Batista batizou Jesus, tinha que ter andado com Jesus desde aquele momento do seu batismo até o momento em que ele foi elevado aos céus. Tinha que ter andado com Jesus, visto Jesus ressuscitado e depois ver Jesus subindo ao céu. Então, não é para hoje isso, porque não tem como mais isso acontecer. É uma coisa totalmente impossível de acontecer hoje, de alguém poder andar com Jesus, ou ver Jesus ressuscitado, ou ver Jesus subindo ao céu. Não tem. Então, isso não tem como ser apóstolo hoje daquela forma que eram aqueles 12 que Jesus chamou. Mas pode acontecer sim, né, de que hoje exista o ministério de apóstolo. Porque na realidade o apóstolo ele é um enviado, um representante que é enviado para algum lugar para ali pregar o evangelho e abrir igrejas, né? Então, hoje, qualquer missionário que é enviado por uma igreja ou por uma denominação para uma outra cidade, para um outro estado, para um outro país, para pregar o evangelho e abrir igreja lá, esse está exercendo um ministério apostólico, um ministério de apóstolo, sem ter o título, sendo chamado apenas de missionário, porque na realidade o apóstolo, ele é um missionário. A exemplo do apóstolo Paulo, né, que foi chamado por Jesus e enviado por Jesus para pregar para os gentios, né? E o Paulo ia pregando o evangelho para os gentios e ia abrindo igreja nas cidades por onde ele passava. Então, isso é um ministério apostólico. Então, pode existir hoje, sim, pessoas que têm o ministério apostólico, que é o de ser enviado para outro lugar, sair do seu lar, da sua casa, ser enviado para algum lugar para pregar o evangelho e abrir igreja. Isso é um ministério apostólico. Porém, a gente tem também hoje, nos nossos dias, muita gente que tem o título de apóstolo, de bispo, enfim, tantos títulos aí, mas tem o título de apóstolo, mas não tem o ministério, tem apenas o título, né? Então, respondendo a uma pergunta que é muito feita, né? Hoje em dia, pode ter apóstolos? A resposta é sim, não igual aqueles 12 que Jesus separou, chamou lá, porque a exigência para se tornar um apóstolo como aquele era ter andado com Jesus, ter visto Jesus ressuscitado. Então não tem como ter apóstolo como eram os 12, mas hoje pode ter o ministério apostólico, que é aquela pessoa que é chamada ali pelo dirigente da igreja, da denominação, e envia essa pessoa para uma outra cidade, um outro estado, um outro país, para ali pregar o evangelho e abrir igreja. Esse é uma pessoa que tem um ministério de apóstolo hoje, mesmo não tendo o título de apóstolo.